Boa tarde, olá, o meu nome é Poliana e hoje o tema da hora irá falar sobre educação com um convidado muito especial. Hoje estou aqui com o professor, ativista da educação, o deputado Gabriel Magno. Olá, boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Poliana, boa tarde a todos aqui que nos assistem na TV Comunitária. É sempre um prazer estar aqui e conversar de novo com a turma do Clube de Ciências lá do 111 do Recanto. Eu tive ano passado, né? E agora que a gente está voltando aqui, estamos à disposição lá na Câmara também. Nossa, é um prazer te receber, a gente sempre recebe com muita alegria e ver que a ciência está sendo um pouco valorizada. Deputado, eu já vou te iniciar te perguntando, né, sobre uma coisa que está sendo muito atual, sobre o magistério do Distrito Federal, sobre a questão dos professores e sobre o salário, que eles não estão recebendo a autovalorização que eles deviam. E a gente queria saber um pouquinho como que o governo vai intervir com isso. Bom, Poliana, essa é uma questão importante, até porque a gente teve a greve, né, no primeiro semestre. A gente sabe que todo o processo de paralisação, de greve, tem prejuízos, né, óbvios, mas também foi um momento muito importante para a cidade, necessário, para trazer esse debate para a pauta. Nós estamos na capital do Brasil, né? A capital do país deveria ser o grande exemplo, né, das políticas públicas, de valorização, né, desse compromisso, principalmente com a educação, né, que é tão importante e a gente escuta tanto, ainda mais em época de campanha eleitoral, né, que a educação é prioridade, né, ela Sim. fica na boca de todo mundo, né, mas na prática a gente não observa isso. E hoje nós temos no Brasil algumas legislações que são importantes na preservação e na garantia desse direito. A primeira é o piso nacional do magistério, que estabelece um piso, né, um valor mínimo que os professores deveriam receber em todo o país. E o Distrito Federal, pela primeira vez, não cumpre o piso quando a gente lê o que está escrito na lei de fato, que é com relação à formação, já que o piso ele é previsto para o pagamento da carreira magistério na formação de nível médio, o antigo magistério. E aí você vai tendo depois, a partir disso, as graduações, né, com os licenciados. Então a gente, quando aplica o que está escrito na lei, o Distrito Federal não cumpre. E nós temos o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e o PDE, aqui, que é o Plano Distrital de Educação, que estabelece na meta 17 que os professores deveriam receber a média da remuneração dos servidores de nível superior. Isso também não acontece. Quando a gente pega aqui no Distrito Federal todas as carreiras de nível superior, a educação está lá embaixo. Deveria estar pelo menos na média, de acordo com a meta 17. Então, infelizmente, a gente não tem visto por parte dos últimos governos aqui no Distrito Federal uma política de valorização, um cronograma, inclusive, né, para cumprir a lei, mas para de fato valorizar os professores e professoras são tão importantes. A gente até teve na campanha retrasada o atual governador, né, o Ibanez, dizendo que o professor devia ganhar igual o juiz. Essa foi uma das promessas que ele fez, falou na televisão, o professor era a profissão mais importante, devia ganhar igual o juiz e tal. E a gente não viu nenhum movimento do governo dele para poder chegar perto disso, pelo contrário. Congelou os salários, né, tem precarizado, a gente nas escolas a gente está vendo falta de professor, muitos temporários, né, escolas que não estão, inclusive agora saiu em várias notícias, a gente até denunciou também, escolas sem professores mesmo na ponta, né, os estudantes sendo dispensados mais cedo. Então é preciso retomar isso. Infelizmente o governo encaminhou agora um projeto de lei que é o do orçamento, a PELOA e o PPA para os próximos anos, e também não consta na prioridade do governo do Distrito Federal, infelizmente, essa valorização. A gente vai brigar para tentar fazer algumas emendas, e aí nós estamos vendo que o governo do Distrito Federal está na contramão do que o governo federal agora começa a fazer, né? O MEC, o Lula, que um dos primeiros atos do Ministério da Educação, esse novo ministério, é anunciar o reajuste do piso nacional do magistério, retomar essa política de valorização, aumentar o repasse e os recursos, né, para os estados, para os municípios, a fim de garantir o direito à educação, que passa também por valorizar os profissionais. Nós vamos seguir na luta, nós vamos seguir nessa pressão lá na Câmara também. Sim, e isso é ótimo, a gente lutar pelos nossos direitos, que é uma lei que foi criada, né? Que a gente deve, quando a gente não está confortável com algo, a gente deve lutar pelos nossos direitos, como a gente teve a paralisação dos professores. Bom, e com as notícias que correm
Agora, hoje em dia, no estalar de dedo, você vê no Instagram pôsteres e um monte de coisa. Como que o governo pode fazer com que a nova tecnologia se torne seu aliado na educação? Primeiro, essa é uma pergunta muito importante. A gente viu até na pandemia, ela revelou como que as nossas escolas elas não estão preparadas, né, para esse avanço tecnológico. As escolas têm problemas ainda graves com internet, com laboratórios, né, de informática, laboratórios de ciências, que você possa fazer esse processo de integração com o conteúdo, com o currículo e com as novas tecnologias, dentro das salas de aula mesmo, né? Às vezes um televisor inteligente, né? Uma TV inteligente que você consegue conectar o celular. Então a gente vê que as nossas escolas, infelizmente, elas não estão preparadas. E nós tivemos também aprovado, em 2021, uma lei no Congresso Nacional que estabelecia a política de equipar as escolas, né, de conectividade. Na época o presidente era o inominável, né, o Bolsonaro, que está agora inelegível de novo, e ele vetou a lei para não repassar esse recurso para os estados e municípios. A Câmara derrubou o veto, então ele foi obrigado a repassar, e a gente tem acompanhado, e aqui no Distrito Federal não tem sido aplicado esse recurso da lei da conectividade nas escolas, não tem chegado na ponta, nas escolas, justamente para elas poderem não só contratarem serviços de internet, compra de tablets, equipamentos. Então tem um descompasso também da própria gestão. E recentemente o Ministério da Educação lançou um novo programa, que é um programa mais robusto de conectividade, para ter também repasses e recursos federais para que a gente possa equipar as escolas. E aí precisa, obviamente, primeiro equipar as escolas, garantir o acesso para os estudantes também, então você ter uma política que os estudantes possam ter acesso a tablets, computadores, e formar também os professores, né? E as professoras que estão lá na ponta a se adequarem também, a trabalharem, a utilizarem e a conseguirem adaptar, né, o uso da tecnologia nos seus currículos. É preciso investir também na formação profissional para que a gente possa fazer com que a política lá na ponta dê certo, né? Bom, que é uma questão, né, que a gente vê muito, né, que as escolas não estão preparadas, se for para ter, tipo, uma aula com slide, você vê que falta projetor, tem que dividir um projetor para vários alunos, vários professores. Que o slide é um negócio quase antigo, né? Assim, sim. Quase antigo não. Você hoje poderia fazer, né, com o uso do próprio celular, né, uma apresentação num projetor, numa televisão inteligente, então você teria capacidade, mas nem o slide tem. Né? Nem o slide tem. Esses dias eu fui até numa escola e eu vi os professores se dividindo. Fulano de tal tá com o slide hoje, não dá pra usar. Aí vinha o outro. Mas é porque eu precisava pra dar tal aula, eu marquei semana passada. Não, mas não tem como. Aí eu vi assim uma grande dificuldade. O ideal é que tivesse um projetor ou uma televisão em cada sala de aula, né? Que aí você garantia que essa autonomia ali, porque às vezes também eu sou professor de física da Secretaria de Educação. Às vezes você está numa aula que você nem preparou alguma coisa específica, né, para usar, para mostrar. Mas o debate acontece, né? As aulas são muito dinâmicas. Sim. E aí você ter essa tecnologia à sua disposição, na mão, né, e aí surge algum debate específico que você tem a capacidade de mostrar na hora, é muito melhor e muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil o aprendizado, ainda mais em disciplinas, você fala, às vezes na física a gente tinha muito isso, que tem um certo grau de abstração, né, às vezes para entender um conceito, uma fórmula, né? E quando você consegue ilustrar, mostrar, fica mais fácil a compreensão. Hoje em dia tem uns aplicativos muito legais, que é tipo uns joguinhos, que aí você faz a contagem de átomos com eles, que eu acho super legal. Só que, tipo, às vezes não tem uma infraestrutura para mostrar isso na sala de aula. O ideal é que tivesse em todas as salas de aula essa TV, né, que conecta com o celular ou o projetor, porque dá essa possibilidade a mais, né, para o professor e para a professora que está ali, né? Então, está explicando, às vezes surgiu uma dúvida ou surgiu um debate novo, e aí consegue, na hora ali, em tempo real, já mostrar, já ilustrar, já abrir outras possibilidades. Sim, até fazer uma pesquisa de até algo que o professor não saiba. Às vezes tem muita pergunta... Sim, o professor fica assim, vamos pesquisar. E aí já pode consultar ali na hora, vamos pesquisar junto, né? Muito isso comigo, que uma vez eu perguntei para a professora, como que os homo sapiens armazenavam suas comidas?
Aí a professora ficou assim me olhando, tipo, eu não sei responder, mas vamos pesquisar. Aí foi eu e a professora para a biblioteca para fazer uma pesquisa sobre os homo sapiens. Se você tivesse, você pode fazer ali na hora. Sim. Né? E outra pergunta, deputado. Como que a educação pode combater o racismo, o preconceito e os tabus criados pela sociedade? Juliana, essa é uma pergunta, acho que é muito importante e muito atual. Né? Sim. Nós temos visto, primeiro assim, eu vou responder diretamente, acho que a educação ela é central para esses desafios, né? No combate a todos os preconceitos, né? Ao racismo, à LGBTfobia, ao machismo. A escola precisa ser o espaço de fomento, né? De combate aos preconceitos estruturais. Por que eu falo isso? Porque a própria Constituição, ela garante isso. E tem gente que, às vezes, mal intencionado, olha para a Constituição, quando fala que tem o papel da família no processo da educação, e tenta distorcer isso, dizendo que o papel da escola não é esse. O papel da escola é ensinar só português e matemática. E educar é um papel da família. Não é. Educar é um papel da família, mas também da escola. E da escola é muito importante, porque, às vezes, numa família, você não tem a oportunidade de ter ali uma outra visão, né? Um contraditório. Porque o preconceito ele também é cultural, ele é estrutural, ele é formado. Então, né, várias das famílias brasileiras têm esse problema do preconceito enraizado, né, na sua formação, na sua criação. E aí a criança, o adolescente, ele também é criado em casa com essas convicções, enfim. E a escola é um espaço de questionamento disso. Tem que ser, né? Porque nós não podemos naturalizar. Porque ele em casa tem uma formação, uma criação que é racista, então eu tenho que respeitar. Não, precisamos combater. Não só porque é crime, mas é garantia do direito da cidadania de todo mundo. E é importante isso porque a gente tem visto crescer, e nos últimos anos cresceu muito, um movimento que chamavam de escola sem partido. Né? Que na verdade é um processo de censurar os debates nas escolas. Então tem um setor que está na política, que está na religião às vezes, muito conservador, muito reacionário, que acha que não é papel da escola, então tenta combater. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Educação sexual. Educação sexual é fundamental que seja feita dentro da escola. Porque é um processo e um instrumento de preservação e garantia das famílias e da própria criança. Isso não é incentivar a fazer sexo. Educação sexual é a criança entender e saber e conhecer o seu próprio corpo e o que é uma violação, porque muitas vezes ela não sabe. E as violações, e não sou eu que estou dizendo, são os dados que nós temos disponíveis em todos os institutos sérios de pesquisa, uma grande parte, nesse caso, da violação sexual de crianças e adolescentes acontece dentro de casa. Então a escola é o espaço da segurança. Esse debate precisa acontecer na escola, né, de educação sexual, de sexualidade, entender as diversas sexualidades, né, que os seres humanos estão, né, sujeitos a ela, né, e respeitá-las. Isso é papel da escola. Então, a escola ela é esse espaço de garantia de cidadania, é fundamental que tenha. Nós precisamos, de fato, discutir isso abertamente. Escola é lugar de educação sexual, escola é lugar de discutir todas as questões que são polêmicas, porque às vezes é só na escola que essa criança ou esse adolescente vai ter a oportunidade de ouvir o contraditório, de ouvir uma outra opinião, né, e de se informar também sobre grandes debates de combate ao preconceito. Não é uma questão só de opinião, né, é preciso combater porque é crime, né, mas também de debates, aí de fato polêmicos que existem mesmo. Vou falar debate da questão das drogas, da questão da violência, da segurança. Isso faz parte do cotidiano, não é só da juventude, do jovem, do conjunto de nós. A escola ela não está isolada, ela não pode ser uma ilha, né? Ela precisa também absorver esses debates, mas com um sentido, com um objetivo, a garantia plena da cidadania, que é aquilo que está previsto até na Constituição. Então, quando a gente fala disso na escola, nós não estamos falando de nenhuma ilegalidade, pelo contrário, é garantir o direito à educação, né, o direito à cidadania, que a própria Constituição, a LDB, toda a normativa jurídica brasileira, educacional, prevê, né, para garantia desses direitos das pessoas. Né? Ninguém merece e ninguém deve ser julgado ou discriminado pela cor da pele, né, pela orientação sexual, pelo gênero, né, se é homem ou se é mulher. Né? Ninguém deveria acontecer, infelizmente acontece. A escola
é um espaço muito importante para a gente combater. Sim, até mesmo para as pessoas criarem suas próprias opiniões. Exatamente. Tipo, não ficar enraizado só no que ela escuta alguém falar, ou só em um pôster da internet que ele achou bonito e sair falando, né? É óbvio, porque é para ele ter sua própria opinião, sua própria tese. E até mesmo utilizar elas, como por exemplo, no Enem, num país que vem vindo sendo, né, muito difícil as redações do PAS, né, do Enem, porque são temas atuais, mas que não são abordados na escola diretamente. E que não necessariamente está num livro didático. Sim. Né? Você falou muito bem, esse exemplo é muito bom, não só da redação do Enem, mas o próprio conjunto da prova, né? E aí a gente pensa também a dinâmica do ensino médio, exige, e cada vez mais exige, né, de quem está estudando, uma capacidade de reflexão. Não é só decorar, né, uma tabuada, uma fórmula, uma regra gramatical. Isso não dá mais conta de responder, até porque o mundo exige também, para além disso, né, você ter capacidade de ter uma opinião, de refletir sobre uma situação, problema, encontrar soluções, né? Então só a decoreba, ela não dá conta. Então, reflexão, crítica, a gente faz com contraditórios, né, com opiniões divergentes, mas eu sempre coloco, o radar, o pano de fundo, precisa ser a garantia dos direitos, né, e a escola precisa ser o espaço também de garantia desses direitos todos, né, de combate a qualquer tipo, né, de opressão, de preconceitos, né, de violência também, né. Sim. Deputado, e outra coisa, o senhor foi professor também nas redes públicas do Distrito Federal. Qual foi a sua maior dificuldade como professor? Essa é uma pergunta difícil, né? Tem várias. Na verdade, eu ainda sou professor, né? Sim. Eu estou só licenciado para o exercício do mandato, né? Então, quando a gente está no mandato parlamentar, não pode atuar na sala de aula, mas eu continuo sendo professor. Quando terminar meu mandato, eu volto para a sala de aula, volto para a escola. Tenho o maior prazer, o maior orgulho de ser dessa categoria, que eu acho que é tão bonita. Acho que os desafios são vários, né? Eles são estruturais, né? E hoje a gente vive na escola, e eu já vivia quando eu também estava, um número crescente de alunos por turma. Isso é muito difícil, né? Para o professor e para o aluno, porque você tem menos condição de ter um olhar mais refinado, né, mais preciso, uma atenção maior. Ainda mais hoje na era da tecnologia, que a dificuldade maior é prender os alunos no conteúdo, que eu acho que eu vejo isso. Exatamente, então você tem um processo de também adoecimento geral da sociedade, um adoecimento mental muito forte, né? A pandemia acelerou esse processo, que tem a ver com essa questão também da concentração, do uso demasiado das tecnologias, né? E também esse é um debate importante de fazer com as redes sociais, né? Que nós vamos construindo redes que cada vez te prende mais atenção, mas te tira a atenção, né? Então a gente vê assim, vídeos que antigamente tinham meia hora, agora tem depois 10 minutos, depois 2 minutos, agora tem 30 segundos, né? 15 segundos. Então a atenção a gente vai perdendo também por conta desses processos, e dentro de uma sala de aula você tem essa necessidade. Com salas superlotadas é muito difícil, né? Você pensar também em mecanismos, em dinâmicas, mas também desse olhar mais cuidadoso. Eu acho que isso é um grande desafio. Tem o desafio também que a gente fala da estrutura, né? Eu sou professor de física. Eu adorava, numa escola que eu trabalhei, aqui mandar um abraço para a turma lá do Chicão, do SAI de São Francisco, de São Sebastião. Lá nós tínhamos, a escola era um prédio muito novo, e aí a gente tinha acabado de ser inaugurado, e tinha as salas ambientes. Então eu gostava muito de dar aula no laboratório. Então o prédio já foi feito com uma estrutura de laboratório, então você tinha as bancadas, a gente já quebrava um pouco aquela coisa das salas, né? Todo mundo um atrás do outro, então ficava nas bancadas, os grupos. Eu achava que já ajudava a quebrar, mas, por exemplo, não tinha equipamento no laboratório. Então, você tinha a estrutura das bancadas, da pia e tal, mas você não tinha os equipamentos, que para uma aula de física é muito importante. Sim, né? Você é um vê acontecer, difícil. Né? É um conteúdo difícil, é um conteúdo que às vezes assusta, né? Sim. Professor de física, o povo já ficava com medo. E a gente tentava sempre fazer um processo mais conectado com a realidade, né? Porque também no caso da física é a ciência que estuda na própria natureza, né? Os fenômenos naturais que a gente está vendo aqui, ó, a luz. Então,
ter equipamentos no laboratório é muito importante. E aí a gente não tem. Então, esse é um grande desafio também, né, do equipamento, da estrutura, das condições mais gerais de trabalho. Eu acho que esses são talvez um dos principais desafios que hoje a carreira magistério enfrenta e que a gente está na luta aí para também tentar resolver. Sim, porque é uma coisa tipo que a gente vê muito, né? Que tipo assim, quando a gente vai pro laboratório já é aquela animação, já é um ambiente novo. Só que aí chegando lá, esse dia a gente foi fazer um experimento, né, que o professor passou, e não tinha os ingredientes. O professor falou assim, eu vou comprar, vou tirar do meu bolso, mas pra gente poder se divertir. E é uma coisa que a gente vê muito frequente, que é os professores tirando do bolso deles para poder satisfazer uma aula, dar um ensino maior para o aluno, para adolescentes. E isso eu acho uma paixão, sabe? Eu vejo que é uma paixão do professor ver aquelas pessoas fazendo aquele aprendizado. Eu concordo, assim, eu acho que o professor hoje no Brasil, né, ainda mais o professor de uma escola pública, ele tem uma questão fundamental, Paulo Freire falava isso, né, uma condição importante para ser um educador é a amorosidade, né, essa é uma qualidade. A gente tem que sempre ter o cuidado de não confundir o amor, né, e essa dedicação profunda à causa, né, a esse instrumento que é a educação, confundir isso com o processo de uma espécie de um sacerdócio, né, que o professor, ele naturalmente, por esse amor tão profundo com o processo educativo, ele não precisa ser valorizado, ele faz pelo amor, né, e a gente vê isso, tira dinheiro do bolso, perde muito tempo, e isso está errado, né, porque o professor é uma profissão, né, e toda profissão ela precisa ser bem remunerada e ter condições de trabalho adequado para você fazer da melhor maneira possível. Apesar, assim, né, o amor, ele ajuda nesse processo, né, a dedicação ajuda nesse processo, mas não tenho dúvida que com essa dedicação, esse amor e melhores condições, a gente teria, né, obviamente, uma qualidade muito maior. Mas, de fato, que eu volto dessa questão estrutural, e tem uma outra questão que eu acho que é muito importante, que é do próprio tempo, né? Então, hoje nós temos na Secretaria de Educação uma jornada de 40 horas. Né? Então, o professor trabalha 40 horas por semana. Né? Bate o ponto, entra na... Dessas 40 horas, cerca de 15 horas ali, não chega a isso quase, é de coordenação pedagógica. Então, o professor ele trabalha, né, 30 horas durante um período, né, e as outras 10, 15 horas, depende das escalas, 25 horas, 15 horas, ele está em coordenação pedagógica. E a gente tem verificado, Poliana, que esse tempo ele está sendo muito insuficiente, né, porque o tempo de coordenação pedagógica ele é um tempo para o professor planejar a aula, né, para ele corrigir um trabalho, né. Então, com as salas cada vez mais cheias, a demanda aumenta. Então, eu acho também que era importante a gente rever essa própria dinâmica da carga horária, sabe? Talvez dividir algo assim, metade. Metade da carga horária do professor é ele em sala de aula e metade é ele nesse planejamento. Porque o que a gente vê também é que os professores estão levando muito trabalho para casa. Sim. Né? Eu levava demais. Aquela sobrecarga. No final do bimestre, a gente pegava aqueles camalhaços de trabalho, prova para corrigir, e você leva para casa. E esse tempo que você tira e você perde com a sua família, né, com seus amigos, um tempo de descanso, ele não é remunerado. Sim. Então, é mais um desses processos de desvalorização. Né? O professor ele é obrigado a levar o trabalho para casa, porque se ele não levar, ele não consegue dar conta, porque o tempo é muito pequeno na escola, e ele não está sendo remunerado por isso. Então, são vários desafios, mas, de fato, é uma profissão que é muito gratificante. Deputado, e galera, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram para vocês mandarem uma pergunta que vocês quisessem que fosse passada aqui. E a pergunta mais frequente que eu vi aqui da Yasmin, do Maicon, do Pedro e de muitos outros, um abraço para todos vocês, é sobre o novo ensino médio. Essa é, né, a pergunta grande mesmo. Então, Yasmin, Maicon e Pedro, né? Sim. Então, primeiro, um beijo para vocês. Bom, vocês estão lá no ensino médio na ponta, né? E eu acho que tem uma opinião que é unânime. Sim. O novo ensino médio não funcionou. Não. Ele tem uma série de problemas. E tem uma segunda opinião que é unânime. O ensino médio também precisa de uma mudança. O velho ensino médio também não funcionava. Né? Isso significa que a gente precisa mudar e repensá-lo. Mas não é qualquer mudança. Né? Porque a mudança foi feita sem
sem escutar os estudantes, Sim. sem escutar os professores, né? Entender qual que é a real demanda e sem garantir também as condições. Porque aí foi criado os itinerários formativos, que a gente viu que não está funcionando na prática. Não. Né? Porque você não consegue escolher direito, não tem uma orientação, não tem estrutura para fazer, é muito disperso, tem uma dispersão enorme de disciplinas novas, né? Para você ter uma ideia, no DF foram criadas 600 disciplinas. Sim. Nas escolas de ensino. E tem escola que não teve estrutura para essa, não teve uma preparação. Uma preparação, uma formação dos próprios professores para fazer isso, não acompanhou essa mudança com uma mudança do sistema de avaliação. Né? É uma lógica também de pensar que o ensino médio era a etapa final da formação e não é. Sim, não. Né? O ensino médio é uma das etapas da formação. Ela pode ser terminativa? Pode, se for uma opção da pessoa, né? Querer depois fazer, ou fazer ao mesmo tempo um profissionalizante, um técnico, mas ela precisa ser entendida como uma etapa e uma fase do processo formativo que vai terminar depois. Né? Às vezes ele nunca termina. Né, que a gente está sempre em formação, mas num curso tecnológico, num curso superior, né, numa faculdade. Então, você olha para o ensino médio, por isso que eu acho que a reforma tem problema, porque você olha com um olhar errado, de que esse é o estágio final da formação da juventude, né, e você aí não consegue acolher os anseios. Então, a gente tem lutado muito para a revogação do novo ensino médio, para uma mudança e uma abertura para um processo de escuta. O governo Lula agora até iniciou esse processo e mandou recentemente, tem algumas semanas, para o Congresso Nacional um projeto de lei que acaba com alguma dessas mudanças que a gente viu que não funcionou. Então, acaba com os itinerários formativos, garante as disciplinas, né, obrigatórias e o eixo comum, né, substancial de 2.400 horas novamente. E eu acho que nós temos que avançar, na verdade, num processo de um ensino médio de tempo integral. Sim. Né? E aí, mas ele conectado com o mundo do trabalho, porque a gente sabe que no ensino médio também às vezes o estudante está querendo fazer um estágio, então o tempo integral pode ser que tire ele do estágio, então como é que você conecta isso, né? É importante pensar esses processos, mas quando você também pensa o ensino médio em tempo integral, não é só você ficar na escola. Não pode ser, né? Porque aí você quer fazer outras coisas, você vai ter que ficar lá obrigado assistindo mais 10 aulas, né? Mais 5 aulas durante o dia, não adianta. Então, como é que você integra isso com processos de educação tecnológica mesmo, né? Mas você garantir uma formação geral básica para todo mundo que a gente estava perdendo. Então, eu falo o seguinte, eu tinha uma opinião que o novo ensino médio virou para o setor privado uma disputa maior ainda com o setor privado e o setor público. Sim. E o setor privado ele entrou numa lógica do ensino médio fast food. Você ia lá fazer a matrícula, né? Aí eles ofereciam para você, você pode escolher aqui só um itinerário, aí custa tanto, é o sanduíche, mas você pode comprar um combo, né? Aí você faz os 4 itinerários, aí é o sanduíche, a batata frita, o refrigerante e a sobremesa. Então você começou a dividir no ensino médio privado e no público, quem tem mais condição de pagar conseguia ter as mesmas disciplinas que sempre teve. Quem tem menos condição de pagar, ou no sistema público com menos capacidade, na prática estava tirando disciplina. E aí você tinha uma formação menor para quem tem menos recurso e uma formação que era a mesma, porque não mudou nada. Não sei, quando você olha para o setor privado, quem pagava o combo completo tinha as mesmas disciplinas, física, história, geografia, filosofia, sociologia, porque também elas são importantes para a formação e, fundamentalmente, ela cobra no vestibular. Né? Então você começou no seu futuro, né? E você criou... Agora no mercado de trabalho é o que é cobrado. Exatamente, você começou a criar um abismo maior ainda do que já tem entre escola pública e escola privada, e na escola privada aqueles que têm capacidade de pagar uma mensalidade maior e os que não têm. Então, por isso que eu acho que foi importante, vai ser importante a gente revogar nesse sentido, acabar com esse processo e retomar um debate profundo sobre o ensino médio. E ele passa fundamentalmente por garantir estrutura, os laboratórios, essa formação, de fato fazer um bom debate sobre currículo. E é importante fazer um debate sobre currículo, adequar os currículos às disciplinas à realidade, ao momento, sem perder nunca a dimensão do que é a história do conhecimento. Isso é muito importante, a gente entender como nós chegamos até aqui. Né? Eu escuto umas vezes falar assim, mas eu nem quero fazer nada de exato, por que eu tenho que estudar isso?
o conhecimento, ele não é só ele não tem uma característica só de uma utilidade prática, né? Eu só aprendo aquilo que eu vou usar. Sim. Não, o conhecimento tem uma dimensão da própria civilização, de sociedade, de pensar o mundo, de pensar culturas, né? Como que nós constituímos isso, independente se eu vou ser um profissional dessa área ou não, é importante para a minha compreensão de mundo, né? Acho que a educação tem um papel também de dar ferramentas para cada indivíduo conseguir interpretar o mundo. Sim. E essas ferramentas é o processo. E ele se autodescobrir, né? É, exatamente. Como profissional, como pessoa, até dúvida. Que, tipo, eu acho que surge muito aquela dúvida no ensino médio, o que é que eu devo ser? E aí você, explorando a área da ciência, da física, você tem um leque de oportunidades de você escolher o que você de fato quer. E eu acho uma coisa, Poliana, eu acho que nós tínhamos que garantir condições para a juventude, adiar a escolha e não antecipar. Sim. Eu falo porque assim, eu escolhi a física com muitas dúvidas. Né? Eu, quando fiz o vestibular, eu estava em dúvida, olha só, entre física, história, psicologia e engenharia. Então tem áreas muito diferentes. E eu não sei, bom, hoje eu estou muito feliz com a minha escolha. Mas a ideia de antecipar para o primeiro ano do ensino médio, a ideia do itinerário, você escolher uma área do conhecimento, eu acho que está errado, porque a ideia era que a gente pudesse experimentar mais e tomar essa decisão mais para frente, com mais maturidade, né? Vivenciando, experimentando outras, né? As diversas áreas, e aí você tem uma decisão, mas aí para isso também é preciso garantir condições. Sim. Assistência estudantil, bolsa para aqueles estudantes, né, que tem uma condição mais vulnerável, porque também a gente perde muito estudante, porque na família ele precisa trabalhar. Sim. Então ele tem que fazer uma opção entre trabalhar ou estudar. Então é papel do Estado também garantir condições, pode ser feito através de bolsas, né, de estudos já no ensino médio, para você também não perder esse estudante, né, para uma necessidade real do mercado de trabalho, porque ele precisa ajudar em casa. Então a educação também ela não está sozinha, ela tem que estar conectada com outras políticas, né, para permitir que todo mundo tenha de fato autonomia sobre a sua própria vida, de fato o direito à escolha. Porque foi vendido nessa reforma o direito à escolha, mas não foi dado o direito real à escolha. É que a propaganda era essa, agora você vai escolher o que você vai estudar. Só que na prática, ninguém escolheu. Sim. Né? Então, garantir esse direito à autonomia ele é fundamental e ele perpassa, acho que, por outras áreas. Por isso que eu acho muito importante aprovar o mais rápido possível o projeto que foi encaminhado para o Congresso, para a gente revogar, acabar com esse processo e abrir também uma construção mais coletiva dos desafios do novo ensino médio. E esses desafios, na minha opinião, quem tem mais capacidade de responder não são os políticos, são os estudantes e os professores. Quem está no dia a dia da escola que tem as respostas mais eficientes. E que a gente possa ter voz, né, para poder falar quais são as nossas dificuldades e o que a gente precisa. E, deputado, quais são os projetos para a melhoria da educação? Então, eu acho que passa primeiro por a gente recuperar financiamento. Nós precisamos voltar a investir na escola, ter dinheiro. Toda política pública se faz com investimento, né? Então precisa ter estrutura, porque contratar professor precisa de dinheiro, garantir condições de trabalho também, garantir laboratórios. Então acho que o principal eixo é a garantia de recuperar o financiamento público na educação, que foi nos últimos anos acabaram, tiraram o dinheiro da educação para colocar em um monte de outras coisas, orçamento secreto, aquelas coisas todas, a gente recuperar. E a gente faz isso, eu acho que garantindo um princípio básico da gestão democrática da participação. Eu queria também terminar aqui chamando e convidando todo mundo a participar da Conferência de Educação. As conferências, a CONAI, Conferência Nacional de Educação, está aberto esse processo, está tendo de vários segmentos dos professores, os estudantes vão fazer uma etapa, a educação básica fará uma, a educação superior fará outra, para a gente poder participar, para pensar. A ideia da conferência que vai acontecer no final desse ano é que a gente saia de lá com o Plano Nacional de Educação, ou seja, pensar os próximos 10 anos da educação pública, fazer um diagnóstico da educação hoje, onde nós queremos chegar daqui a 10 anos. Tem um programa de Estado que vai perpetuar, né? 10 anos são 3 governos, então não pode ser um plano de um governo só, precisa ser uma questão que envolva a sociedade, e eu acho que é com participação que a gente vai ter as melhores respostas.
E deputado, eu agradeço muito pela sua participação aqui e eu quero finalizar com uma última pergunta. Para você, o que é ser brasileiro? Ser brasileiro, nossa. Eu acho que ser brasileiro é, antes de tudo, ter muita coragem, né? Ter muita coragem de enfrentar mesmo, né, os grandes desafios, mas ao mesmo tempo ter muita alegria, né? O povo brasileiro é um povo muito alegre, é um povo muito criativo, né, que consegue responder aos problemas que aparecem na sociedade com muita capacidade e ter muita esperança, né? Como dizia o Paulo Freire, né? É um povo esperançoso, mas na esperança naquele sentido do esperançar, né, do Paulo Freire, que não é de ficar esperando as coisas mudarem não e acontecerem. É esperança, mas no sentido de que arregaça as mangas e batalha, né, para construir esse futuro e esse presente que precisa ser melhor, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada pela sua participação e pela sua volta aqui. Eu te agradeço de coração pela sua presença e a presença de vocês que assistiram até aqui. E sigam-me nas redes sociais e me sigam lá. E sigam o deputado, ele mostra um pouco do dia a dia dele e fala sobre como foi a semana e a luta dele. Então sigam ele lá nas redes sociais. E um beijo, até o próximo programa.